Para os tutoriais, nós vamos utilizar fio amigurumi, mas pode ser outro fio da sua escolha, semelhante ao amigurumi. Também agulha de crochê referente ao meu fio, estou utilizando a 2,2 milímetros. Também vamos precisar de uma agulha de tapeçaria para acabamentos, uma tesoura. Também vamos utilizar um pouco de cola de silicone. E qualquer dúvida você pode deixar na área de comentários. Para iniciar, nós vamos fazer um cordão com 32 correntes. Faço o nó inicial e vou fazer aqui as 32 correntinhas. Feitas as 32 correntes, vou dar uma laçada aqui e vou fazer um ponto alto na quinta corrente. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na quinta correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Agora, nós vamos seguir fazendo mais 12 pontos. Então, aqui no início, eu fiquei com um total de 14 pontos, contando com as correntes iniciais. Para prosseguir, aqui no próximo ponto, irei fazer 5 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Agora, eu vou prosseguir fazendo um ponto alto para cada ponto da base, até chegar ao penúltimo ponto. Então, aqui, depois dos 5 pontos altos que a gente fez aqui no mesmo espaço, eu prossegui fazendo mais 13 pontos altos. Para prosseguir, vou fazer 3 correntes. Venho aqui na última correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos vir aqui no pé do próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo mais 4 pontos baixíssimos aqui no pé do ponto alto da carreira anterior, tá? Então, aqui a gente vai ficar com um total de 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. 5 pontos baixíssimos. Agora, eu faço 6 correntes, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui do outro lado, também vou contar 5 pontos, ó, sem contar com essas correntinhas aqui iniciais, tá? Então, ó, venho aqui no próximo ponto, conto 1, 2, 3, 4 e 5. Introduzo a agulha e esse fiozinho, ó, vai passar por baixo da peça. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou caminhar por 2 pontos, ó, no pezinho aqui de 2 pontos com um ponto baixíssimo. 1 e 2. Vai ficar dessa forma. Meu fio vai sempre passar aqui por baixo, ó, da peça. Então, aqui eu vou laçar e vou fazer 6 pontos altos aqui nestas correntes. Então, venho aqui na próxima correntinha e faço um ponto alto. Laço. Aqui o meu segundo. Laço
terceiro ponto alto, pegando só uma alcinha, tá? Quarto ponto alto, quinto e o último ponto aqui na última corrente. Ok? Agora eu vou contar aqui, ó, desse início, que a gente fez aqui as correntes, vou contar 2 pontos, ó. 1 e 2. Então, aqui no segundo ponto, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou alongar essa última laçada e aqui nós vamos fazer um acabamento. Você vai repetir uma parte igualzinha. Você pode fazer da mesma cor do fio que você começou, ou você pode também estar fazendo com outra cor, tá? A cor que você vai contornar ou uma outra cor da sua escolha. Para fazer o contorno, eu vou utilizar a mesma cor que eu usei aqui na parte de trás do meu chaveiro, tá? Então, eu vou colocar dessa forma, ó. Verso com verso. Vou colocar bem certinho aqui e vou introduzir a minha agulha no primeiro ponto alto das duas partes, tá? Vou deixar uma sobrinha de fio, laço e passo aqui por dentro das duas partes. E aqui é bem simples, a gente vai só contornar com um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Dessa forma. Você só vai tomando cuidado para que o seu ponto não fique nem muito apertado, nem muito folgado. Que eles pareçam uns com os outros, tá? Então, ó, nós vamos seguir dessa forma por toda a volta aqui, tá? Até chegar aqui perto das correntinhas. E aqui, gente, vou parar aqui um pouquinho para falar para vocês, se vocês quiserem fazer um cordãozinho com correntes, vocês já podem aproveitar e fazer daqui mesmo, ó. Aqui eu vou fazer 25 correntinhas para poder colocar o fechinho, mas eu vou mostrar outras formas também para vocês e vocês também podem costurar o fecho de vocês na peça, tá? Pronto, fiz aqui as 25 correntes e agora eu volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando as duas alcinhas, vai ficar dessa forma. Pronto, chegando aqui nas correntes, a gente vai introduzir aqui, ó, bem dentro delas, tá? E vai fazer um ponto baixíssimo em cada uma das correntinhas, bem simples. Você vai fazer dessa forma aqui e também aqui do outro lado, tá? Então, aqui, ó, já fiz os 3 pontos. Agora, eu venho aqui pro próximo ponto e introduzo bem dentro daquele ponto baixíssimo. E vou seguindo dessa forma. Pronto, cheguei aqui no último pontinho e aqui eu vou alongar essa última laçada. Corto
Vamos colocar numa agulha de tapeceiro. E aqui eu vou simular um ponto baixíssimo. Vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto baixíssimo, dessa forma. E agora eu venho aqui no último ponto e levo esse fiozinho aqui para a parte de trás. E aqui eu vou dar 2 nozinhos, mas você pode esconder da forma que você já está habituada, tá? Então, aqui eu vou dar 2 nozinhos. Em seguida, vou colocar numa agulha de tapeceiro, novamente. Introduzo aqui por dentro da peça. E aqui, ó, sem deixar sair aqui do outro lado, tá? Conduzo o fio. Você conduz até onde você preferir, tá? Aqui eu corto e faço a mesma coisa com a outra sobrinha. E aqui para a parte de dentro aqui da nossa letra vai ser da mesma forma, tá? Vou pegar aqui no pezinho do ponto alto, ó, e vou sair aqui no pezinho do outro ponto alto. Deixo uma sobrinha de fio, laço e passo por dentro. E vou prosseguir da mesma forma, sempre virando a peça para ver se a gente tá saindo bem, ó, no pé do ponto. E vamos prosseguindo dessa forma. Pronto, gente, já finalizei. E aqui é só colocar agora a argolinha. E vai ficar dessa forma. Se você não quiser fazer aqui o fundo de outra cor, você pode fazer da mesma cor, tá? Vai ficar dessa forma aqui. E uma outra forma que eu coloco o fechinho do chaveiro é com auxílio de um alicate e uma argolinha, tá? Para bijuteria. Então, aqui eu só abro a minha argolinha. Venho aqui na minha peça. Coloco minha argolinha e fecho. Meu fecho, né, na verdade. E vai ficar assim. E aqui uma forma para que ele não fique tão maleável é você pegar as duas partes. Ó, você só vai fazer o contorno em uma das partes e depois você vai colar aqui com cola de silicone, cola quente, tá? Tá, ó, você pode utilizar um pouco de cola de silicone aqui para colar as duas partes, porque aí ele vai ficar mais firme. Mas, se você preferir, você pode fazer o contorno já com as duas partes. Então, aqui para a gente iniciar, eu vou começar fazendo o nó inicial. E na sequência, eu vou fazer 36 correntes. Fiz aqui 36 correntes. E agora eu vou dar uma laçada no fio. Vou pular essa primeira corrente e aqui na segunda eu vou fazer um ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo 11 pontos altos, tá? Um ponto alto para cada corrente de base. Meu primeiro ponto, segundo,
Fiz então os 11 pontos altos e com aquele do início nós ficamos com um total de 12 pontos altos, tá? Para prosseguir, vou laçar o fio e agora nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos altos incompletos. Então, venho aqui na próxima corrente, laço, fico com as 3 alcinhas, laço e tiro apenas 2. Fiz o meu primeiro ponto alto incompleto. Venho no próximo, faço a mesma coisa. Laço e tiro apenas 2 alcinhas. Estou com 2 pontos, venho na próxima corrente, laço, tiro apenas 2 alcinhas. Terceiro ponto, agora eu venho no próximo, laço e tiro 2, fiz 4 pontos. Agora laço, venho aqui na próxima corrente, tiro 2 alcinhas. E aqui a gente vai ficar com 6 alcinhas na agulha, tá? Fiz 5 pontos altos incompletos. Aqui eu vou laçar e vou passar por dentro de todas essas alcinhas, dessa forma. Laço, e agora eu vou fazer uma sequência de 3 pontos altos. Então, aqui na próxima correntinha, faço um ponto alto. Laço, na próxima faço mais um ponto alto. E faço aqui o meu último ponto. 3 pontos altos. Laço, e agora nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos altos incompletos por 6 vezes. Então, aqui no próximo ponto, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto incompleto. Laço, no próximo ponto, repito a mesma coisa. Fico com 3 alcinhas na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Então, nós vamos repetir isso por mais 5 vezes, para a gente ficar com um total de 6 repetições, tá? Então, tenho aqui a primeira, venho aqui na próxima correntinha, faço um ponto alto incompleto, laço na próxima corrente, repito a mesma coisa. Fico com as 3 alcinhas, tiro as 3. E vou fazendo dessa forma, até a gente ter aqui essa mesma configuração, essa mesma repetição por 6 vezes. Então, aqui, pessoal, ó, fiquei com 6 repetições, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Aqui nas 3 últimas correntes, nós vamos fazer um ponto alto para cada uma delas. Um ponto alto, 2 e o terceiro aqui na última corrente, certo? Então, ficou dessa forma, e aqui a gente vai posicionar dessa forma aqui. E aqui, ó, para emendar essas duas partes, eu vou vir aqui, vou procurar o pontinho que a gente fez a união daqueles 5 pontos altos e vou contar após ele, ó, ele está aqui, eu vou contar 3 pontinhos após ele. 1, 2, 3. Então, aqui no terceiro, eu vou introduzir a agulha. Vou passar primeiramente meu fio, ó, por baixo da peça. E agora sim, introduzo a agulha e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, venho aqui dentro do último ponto alto, ó, na barriguinha dele. Introduzo a agulha dentro do último ponto. E também no ponto seguinte aqui da outra parte. E faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, venho aqui bem no pezinho do último ponto. E aqui no próximo ponto da parte seguinte aqui.
e faço também um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou virar a peça dessa forma. E aqui, no último ponto, eu vou introduzir a agulha, ó, bem no pezinho de onde a gente fez esse ponto baixíssimo. Já vou colocar esse fiozinho pra cá e vou fazer aqui um ponto baixo. Laço. Aqui no próximo ponto, ó, no pezinho do próximo ponto, vou fazer um ponto médio. Fico com 3 alcinhas na agulha, laço e tiro as 3. Laço, e aqui nos 2 próximos pontos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Um ponto alto, laço, no próximo ponto, faço mais um ponto alto. E aqui eu posso já cortar essa sobrinha de fio. E vamos continuar aqui fazendo 9 correntes. Tá? Feitas as 9 correntinhas, nós vamos posicionar a peça dessa forma. E eu vou passar meu fio por baixo da peça, tá? E aqui a gente vai contar, ó, de baixo para cima, desde o primeiro ponto, 3 pontinhos. 1, 2, 3. Aqui no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, nos 2 próximos pontos, ó, voltando, eu vou fazer também um ponto baixíssimo para cada pontinho da base. Vem aqui no primeiro ponto, pego as 2 alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou laçar, e aqui na próxima alcinha, quer dizer, na próxima correntinha, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. E nos 2 próximos pontos, vou fazer um ponto alto para cada corrente da base. Então, aqui no início, a gente ficou com 3 pontos altos. Vou laçar, venho aqui no próximo ponto e vou fazer 2 pontos altos. Na mesma correntinha. E vou seguir fazendo 2 pontos altos até o final das correntes, tá? A gente vai repetir isso por 6 vezes. Então, aqui já tenho 2 vezes. Então, vai ficar aqui dessa forma. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo bem aqui no pezinho desse último ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. E pronto, o nosso B já está praticamente feito. Aqui eu vou só alongar essa última laçada. Corto dentro dela, vou colocar numa agulha de tapeceiro para a gente fazer um acabamento aqui por trás da peça. E para fazer a parte de trás do nosso chaveiro, nós vamos precisar repetir a mesma peça, tá? Pronto, pessoal. Agora, com as 2 partes em mãos, nós vamos colocar uma sobre a outra. E vai ficar dessa forma, tá? Aqui eu vou colocar a frente com o verso da primeira peça. Se eu encontrar uma forma de fazer esse B virado para o outro lado, eu trago aqui para vocês, tá? Eu vou falar durante a série. Então, vai ficar dessa forma aqui. E aqui a gente vai contornar com um ponto baixíssimo. Então, vou introduzir aqui no primeiro ponto de uma das partes e da segunda parte também, no mesmo local, tá? Aqui eu vou pegar o meu fio, vou utilizar o fio na cor laranja, laço e vou passar por dentro das 2 partes. Pode deixar uma sobrinha de fio para a gente poder fazer um acabamento. E aqui é super simples, ó, a gente vai caminhando aqui por toda a peça, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base.
Só tomando cuidado para que esses pontos não fiquem nem muito folgados, nem muito apertados, que a tensão seja bem parecida em todos os pontos, tá? Então, é bem simples. A gente vai contornando a peça, dando a volta dessa forma. Pronto, pessoal, contornei toda a minha peça. Aqui eu vou alongar o fio. Vou cortar. Coloco numa agulha de tapeceiro. E aqui eu vou passar no meu último ponto baixíssimo, dessa forma. E também no último ponto que eu acabei de fazer. E levo aqui para a outra parte. E aqui eu vou dar um nozinho. Um ou dois nozinhos, tá? Coloco novamente na agulha de tapeceiro. E escondo aqui por dentro da peça. E aqui, pessoal, para a parte interna, nós vamos fazer da mesma forma, tá? Vou pegar as duas partes. Você olha para ver se tá saindo bem no pezinho do ponto. E aqui é só fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Pronto, pessoal, no final vai ficar mais ou menos dessa forma. E aqui no vídeo anterior, que foi a letra A, eu mostrei como fazer esse cordão aqui com correntes, tá? Mas é bem simples. Na hora que você estiver contornando, você escolhe o local da sua peça aí e sobe uma determinada quantidade de correntes. Aqui eu fiz 25, mas você pode fazer 20, 15 correntes, tá? Depende muito do seu fio e da forma que você queira que fique o tamanho. E aqui, ó, você pode fazer o fundo de outra cor, tá? E você também pode colar a peça, vai ficar mais ou menos dessa forma. Dessa forma aqui, ela vai ficar um pouco mais durinha, tá? Então, você pode contornar só uma das partes ou as duas partes, tá? Para ela ficar um pouco mais durinha. E aqui eu vou mostrar como colocar o fechinho nessa daqui. E para iniciar, nós vamos fazer aqui o nosso nó inicial. E na sequência, eu vou fazer 25 correntes. Fiz então as 25 correntes. Vou laçar o fio, vou pular essa primeira correntinha. Na segunda corrente, vou inserir a agulha e faço aqui um ponto alto. Laço, e aqui na próxima correntinha, vou fazer 2 pontos altos. E nós vamos repetir isso por mais 3 vezes. Um ponto alto, na sequência, um aumento com pontos altos. Então, já fiz aqui a primeira vez. Faço um ponto alto. Um aumento. Laço, no próximo ponto, faço um ponto alto. Um aumento. Laço, faço um ponto alto,
E no próximo ponto, um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pronto, então, repeti aqui por 4 vezes, um ponto alto, um aumento. Na sequência, eu vou fazer 8 pontos altos. Então, para cada correntinha da base, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Fiz, então, os 8 pontos altos. Na sequência, nós vamos fazer 2 pontos altos. No mesmo espaço. Laço, no próximo ponto, faço um ponto alto sozinho. E vou repetir isso por mais 3 vezes, até o finalzinho das correntes, tá? Então, aqui no próximo ponto, faço um aumento. E no próximo ponto, um ponto alto. Aqui na próxima correntinha, novamente, um aumento. Aqui no próximo ponto, um ponto alto, um aumento novamente. E aqui na última correntinha, eu vou fazer diferente, vou fazer 2 correntes. Venho aqui na corrente, na última corrente, e faço um ponto baixíssimo. Agora, é só cortar esse fio. Nós vamos colocar numa agulha de tapeceiro, para a gente fazer o acabamento aqui dos nossos fiozinhos. E a letra C vai ficar dessa forma. E aí, você vai precisar de 2 partes iguais para fazer o chaveirinho. E aqui para a letra C, eu vou começar passando cola em uma das partes aqui no verso, tá? Você pode passar o ferro antes de fazer essa colagem, tá bom? Então, aqui eu vou passar a minha cola, eu vou utilizar cola de silicone, mas você pode utilizar também cola quente, tá? Então, aqui eu vou passar minha cola. E aqui eu vou colar verso com versos, tá? Verso com verso. E aqui eu já vou dando o formato da letra, para depois a gente contornar. E para contornar essa peça, gente, é super simples. Se você já viu os outros vídeos, você já sabe. Então, aqui eu venho no primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas de cima das 2 partes. Vou deixar uma sobrinha de fio, laço, passo por dentro dos pontos. E aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da base, tá? Super simples. Só tomando cuidado para que o ponto baixíssimo fique com a tensão parecida em todos os pontos. Que nem fique nem tão apertado, nem tão folgado. Pronto, pessoal, cheguei aqui no último ponto e aqui a gente só vai fazer um acabamento, igual como eu venho fazendo nos outros vídeos, tá? Então, aqui eu vou arrematar meu fio. Se ficar difícil de passar por dentro da peça, você pode colocar um pouco de cola, como eu coloquei aqui. Dei só um nozinho e passei um pouco de cola. E ficou dessa forma. E aqui eu vou colocar um fecho de chaveiro com auxílio de um alicate, mas você pode fazer da mesma forma que eu mostrei no vídeo da letra A, que você pode subir as correntinhas enquanto você está contornando a sua peça, tá? Então, aqui no caso, logo no início, você já subiria as suas correntinhas. Aqui eu fiz 25 correntes, mas você pode estar fazendo 20, do tamanho que você preferir, tá?
Então, ficou dessa forma que eu vou colocar o meu fechinho. Nós vamos começar fazendo 43 correntes. Na segunda corrente, faço um ponto alto. Agora, sigo fazendo mais 11 pontos altos. Um ponto para cada corrente da base. Ficamos então com 12 pontos altos. Para prosseguir, irei fazer 5 pontos altos fechados numa única laçada. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto incompleto e repito nos próximos 4 pontos. Fico com 6 alças na agulha, laço e vou tirar as 6 de uma vez. Nas próximas 3 correntes, irei fazer um ponto alto para cada uma delas. Nos 2 próximos pontos, irei fazer 2 pontos altos unidos por uma laçada. Fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3. Agora, eu vou repetir essa sequência por mais 3 vezes. Para prosseguir, faço 3 pontos altos nas próximas 3 correntes. Nos próximos pontos, irei fazer 2 pontos altos unidos por uma laçada. Faço um ponto alto incompleto. No próximo ponto, faço mais um ponto alto incompleto, laço e tiro as 3 alcinhas. Repito por mais 3 vezes. Nas 3 últimas correntes, irei fazer um ponto alto para cada uma delas.
e a letra D vai ficar dessa forma. Agora aqui onde a gente deu início, eu vou contar de baixo para cima 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui no terceiro, já passei o meu fio por baixo da minha peça, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. No meio do ponto alto e no próximo ponto da outra parte também faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou arrematar o fio e vou fazer um acabamento aqui no último ponto e no primeiro ponto que a gente deu início. Você pode passar o ferro de passar para melhorar o aspecto da peça. Faça 2 peças iguais. Para contornar as 2 partes, eu vou colocar o verso com a frente da peça, que vai ficar dessa forma. Já estou com outro fio em mãos, e aqui eu venho no primeiro ponto das 2 partes, vou inserir a agulha, deixo uma sobra de fio, faço um ponto baixíssimo. E para fazer esse contorno é bem simples, é só seguir dessa forma, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base, mantendo a mesma tensão em todos os pontos. Nós vamos iniciar fazendo 25 correntes. Faça um ponto alto na segunda corrente. Sigo fazendo 5 pontos altos, um ponto alto para cada corrente da base. Ficamos então no início com 6 pontos altos. Para os próximos pontos, irei fazer um ponto alto incompleto por 5 vezes. E vamos unir os 5 por uma laçada. Já fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto alto incompleto. Ficamos então com 6 alcinhas na agulha, laço e tiro as 6 de uma vez. Nas próximas 3 correntes, irei fazer um ponto alto para cada ponto da base. Agora faremos 5 correntes. Na segunda corrente, faremos um ponto alto. Seguiremos fazendo um ponto alto para cada corrente da base.
No meio do ponto alto, irei fazer 2 pontos altos. Na primeira metade do ponto, pego as 2 alcinhas e faço um ponto alto. Na última metade do ponto, pego 2 alcinhas e também faço um ponto alto. Dessa forma. Agora venho aqui nas correntes, não vou contar com esta última trabalhada. A partir da segunda, 1, 2, 3 correntes, faço um ponto baixíssimo. Laço, no próximo ponto faço um ponto alto. Viro o trabalho. E agora vou contar 4 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui no quarto, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Viro novamente o trabalho. Agora faço 2 pontos altos, um ponto para cada corrente da base. Para prosseguir, faço 7 correntes. Um ponto alto na segunda corrente. E sigo fazendo um ponto alto para cada corrente da base. Agora, nós iremos fazer 2 pontos altos aqui no meio desse último ponto. Então, da mesma forma, vou pegar 2 alcinhas aqui da primeira metade do ponto. E na segunda metade do ponto, repito a mesma coisa. Na última corrente, faço um ponto baixíssimo. Conto 1, 2, na última, faço um ponto baixíssimo. Arremate sua peça. Faça 2 peças iguais. Antes de fazer o contorno com ponto baixíssimo, você pode utilizar um pouco de cola de silicone líquido ou cola quente e passar em uma das partes para fixar melhor, bem no meio da peça. Na sequência, cole da mesma forma. Para contornar a peça é super simples. É só fazer um ponto baixíssimo em cada ponto da base, mantendo sempre a mesma tensão. Nós iremos começar com 15 correntes.
Na segunda corrente, faça um ponto alto. Nas próximas 4 correntes, faça um ponto alto para cada corrente. Aqui no início, ficaremos com 5 pontos altos. Para prosseguir, faça 5 correntes. Na segunda corrente, faça um ponto alto. Siga fazendo um ponto alto para cada corrente da base. No meio deste último ponto alto, iremos fazer 2 pontos altos. O primeiro ponto alto iremos fazer na primeira metade do ponto, pegando 2 alcinhas. O segundo ponto alto, irei fazer aqui da mesma forma, na segunda metade do ponto, pegando 2 alcinhas. Na sequência, iremos contar 3 correntes, sem contar com esta última correntinha. 1, 2, 3. Na terceira corrente, faça um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, faço um ponto alto. E na sequência, viro o trabalho. Agora, desde aqui do primeiro, vou contar 4 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Viro novamente o trabalho e sigo fazendo 2 pontos altos para cada corrente da base. Agora faço 7 correntes. Na segunda corrente, faço um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada corrente da base. Neste último ponto, iremos fazer 2 pontos altos, como fizemos na primeira vez. Pego as 2 alcinhas de cima, da primeira parte do ponto, e 2 alcinhas da segunda parte do ponto. Na última corrente, faça um ponto baixíssimo. Corte o fio e arremate sua peça. Se necessário, passe ferro na peça. Faça 2 peças iguais. Então, pessoal, antes da gente fazer esse contorno, eu vou dar uma super dica aqui para vocês, que é utilizar um material como este. Você pode utilizar um material transparente, tá? Vocês podem utilizar esse material super acessível, ou também vocês podem utilizar folha de acetato, tá? E aqui, pessoal, para fazer
esse contorno a gente vai fazer todo em ponto baixíssimo. Então, eu recortei uma parte aqui do material. Você pode escolher um material transparente, tá? E aqui, ó, eu vou juntar as duas partes e a gente vai fazer o contorno de ponto baixíssimo aqui com esse material aqui por dentro, tá? Nós vamos começar fazendo 26 correntes. Na sequência, eu vou virar minhas correntes. E na segunda corrente, pegando a alça de cima, irei fazer um ponto alto. Na próxima corrente, pegando também a alça de cima, irei fazer 2 pontos altos, no mesmo espaço. E agora eu vou repetir um ponto alto, um aumento de ponto alto, por mais 3 vezes. Para prosseguir, faremos 8 pontos altos, um ponto alto para cada corrente. Para prosseguir, no próximo ponto, faço um ponto alto. E no ponto seguinte, faço 2 pontos altos, um aumento com pontos altos. E vou repetir um ponto alto, um aumento, por mais 2 vezes. Para prosseguir, no próximo ponto, faremos 3 pontos altos. Nas 2 últimas correntes, faremos um ponto alto para cada uma delas. Agora faremos 4 correntes. Pulo uma corrente, na seguinte faço um ponto alto. Nas 2 próximas correntes, faremos um ponto alto para cada uma delas. No meio do último ponto alto, faremos 2 pontos altos. Um ponto alto na primeira parte do ponto e um ponto alto na segunda parte. Da seguinte forma, pegando sempre as 2 alcinhas, faço um ponto alto.
Na segunda parte do ponto, também pego 2 alças e faço um ponto alto. Aqui no pé do último ponto alto, irei fazer um ponto médio. Faço uma corrente e poderemos arrematar o fio. Para prosseguir, você vai precisar fazer 2 letras iguais, tá? E aqui uma dica que eu dou é utilizar um pedaço de arame galvanizado, tá? Para artesanato. E você vai modelar de acordo com a sua letra, tá? Aqui no início e também na ponta aqui, nas 2 pontas, tá? Você vai entortar para que fique bem seguro aqui essa ponta. E na sequência, vamos modelar aqui de acordo com a letra que você estiver fazendo. Eu já deixei outra dica aqui nessa série e eu vou deixar a playlist aqui no primeiro comentário fixado, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar na área de comentários. Pronto, pessoal, já modelei aqui o meu arame. E para a gente fazer o contorno, antes de colocar o arame, é super simples, tá? Eu vou colocar uma peça sobre a outra, porque assim eu acho que fica mais fácil de fazer essa modelagem aqui. E esse contorno é super simples. Eu vou introduzir a agulha nas 2 partes no primeiro ponto, ó. Ou no primeiro ou no segundo, tá? Desde que os pontos sejam iguais nas 2 partes. E aqui eu vou deixar uma sobra de fio para fazer um acabamento. Passo por dentro da peça. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base das 2 partes, tá? Então, aqui é bem simples. Você só vai tomar cuidado para que o seu ponto baixíssimo nem fique muito apertado e nem muito folgado, tá? Então, aqui eu vou contornar uma parte da peça, dessa forma que eu estou fazendo, mais ou menos até aqui, para poder colocar o arame por dentro, tá? E na sequência, eu vou seguir fazendo o contorno com o ponto baixíssimo. E aqui, pessoal, eu já contornei a metade da minha letra e já coloquei também o arame lá dentro da peça, tá? Na sequência, é só terminar aqui o contorno, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês, tá bom? Pronto, pessoal, contornei toda a peça. E agora, para fazer o acabamento, a gente vai cortar aqui dentro da laçada. Vou colocar essa sobrinha de fio numa agulha de tapeceiro. E aqui no primeiro ponto baixíssimo, vou introduzir a agulha dessa forma. E aqui no último ponto também, levando o fiozinho aqui para trás. Que a gente puxa. E aqui eu vou dar 2 nozinhos e na sequência eu vou esconder essas sobrinhas aqui por dentro da peça. E agora, meninas, para finalizar, eu vou utilizar aqui um fecho para chaveiro. Eu utilizo uma argolinha para colocar no chaveiro com auxílio de um alicate. E também vou colocar essa aplicaçãozinha aqui bem delicada que eu mostrei nos últimos 2 vídeos, tá? Vai ficar mais ou menos dessa forma. E aqui, ó, eu trouxe uma outra peça para mostrar a diferença para vocês. E aqui, ó, essa peça aqui vai ficar super maleável, tá vendo? Ao decorrer do tempo que a sua cliente for usando, ela vai ficando sem a forma. E aqui com esse aramezinho, ó, tá vendo? Ela vai voltar sempre para a forma inicial.
Vamos iniciar fazendo o nó corrediço e na sequência iremos fazer 17 correntes. Para prosseguir, irei pular 2 correntes, na terceira corrente faço um ponto alto. Sigo fazendo mais 14 pontos. Quinze pontos altos. Para prosseguir, faço um ponto baixíssimo no pé do último ponto. Sigo agora pelos pontos seguintes, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base por 6 vezes. Na sequência, iremos fazer 13 correntes. Pulo 2 correntes, na terceira, faço um ponto alto. Sigo fazendo mais 6 pontos. Um ponto para cada ponto da base. Desde o primeiro ponto até aqui, temos 7 pontos altos. Para prosseguir, faremos 10 correntes. Pulo 2 correntes, na terceira faço um ponto alto. Sigo fazendo mais 7 pontos, um ponto para cada ponto da base. Ficamos com um total de 8 pontos altos. Para prosseguir, faremos um ponto baixíssimo no pé deste último ponto alto. Vira a peça dessa forma. No pé desses 2 pontos, faço um ponto baixíssimo para cada ponto. Para cada corrente da base, faremos um ponto alto. Então, ficaremos com 4 pontos. Nesta outra parte, conto 1, 2, no terceiro pé aqui do ponto alto, faço um ponto baixíssimo. E a nossa letra H ficará dessa forma. Agora, vamos alongar essa última laçada e vamos fazer um acabamento com auxílio da agulha de tapeceiro.
Para o chaveiro, nós vamos precisar de 2 partes iguais. Se você sentir necessidade e seu fio for 100% algodão, você pode passar um pouco de ferro, tá? Para que a sua peça fique um pouco mais plana. E para contornar é super simples, você vai colocar uma peça sobre a outra. Aqui eu estou colocando o verso com a frente, tá? Pego o meu fio, deixando uma sobra para acabamento. Se por acaso você estiver fazendo uma aplicação, não precisa fazer a segunda parte. Vou introduzir a agulha aqui no segundo ponto, você pode começar por qualquer ponto, desde que as 2 peças estejam alinhadas, tá? Vou laçar e passo por dentro dos 2 pontos. E vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Só tomando cuidado para que os pontos baixíssimos fiquem com a tensão parecida em todos eles. Não precisa apertar, nem deixar muito folgado. Só seguir dessa forma por toda a peça. Chegando aqui no finzinho, a gente vai alongar o fio. Corto dentro da laçada e vamos trabalhar com agulha de tapeceiro para fazer um acabamento. Venho aqui no primeiro ponto baixo trabalhado, introduzo a agulha de cima para baixo, dessa forma, puxo todo o fio, introduzo aqui dentro do último ponto. Saio aqui atrás, no mesmo espaço onde iniciei. E aqui eu dou 2 nós e arremato o fio por trás da peça. E aqui, meninas, eu vou mostrar para vocês como fazer o aplique de florzinha que eu mostrei no primeiro vídeo da letra A, sendo que algumas pessoas me pediram, então eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui eu tô utilizando o fio Clea 1000, vocês podem ver que é um fio bem fino, e também uma agulha de 1,75 milímetros, tá? Então, aqui nós vamos começar fazendo o anel mágico. Faço 2 correntes, ó, já contando com essa primeira. Dentro do anel mágico, eu vou fazer agora 2 pontos altos. 2 pontos altos, faço 2 correntes. Dentro do anel mágico, faço um ponto baixíssimo. Pronto, agora é só repetir isso por mais 4 vezes, tá? Então, ó, faço 2 correntes, dentro do anel mágico, faço 2 pontos altos. Duas correntes e ponto baixíssimo dentro do anel. Então, você vai prosseguir até ficar com um total de 5 pétalas. Irá ficar dessa forma. Aqui eu vou alongar o meu fio, corto dentro da laçada, fecho um pouco o anel mágico. E essa sobrinha que eu acabei de cortar, eu vou colocar numa agulha de tapeceiro. E vou passar aqui dentro do anel mágico.
Agora eu fecho totalmente o anel mágico. E aqui por trás eu costumo dar 2 nozinhos. E para ficar ainda mais bonito, eu colei aqui no centro uma meia pérola, mas você pode utilizar uma miçanguinha, tá? Vai aí da sua preferência. Nós iremos iniciar fazendo o nó corrediço. E na sequência, iremos fazer 24 correntes. Pularemos uma corrente. Na segunda, irei fazer um ponto alto. E na sequência faremos 5 pontos altos fechados juntos. Faço um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada, e repito por mais 4 vezes. Ficamos então com 6 alças na agulha. Irei laçar a agulha e passar por dentro de todas as alças. Para prosseguir, iremos fazer 10 pontos altos, um para cada corrente de base. Prosseguiremos fazendo 5 pontos altos fechados juntos, como anteriormente. Faço o primeiro ponto alto incompleto e sigo fazendo mais 4. Um ponto alto incompleto para cada ponto da base. Ficaremos com 6 alças na agulha, laço e tiro as 6 de uma vez. Para as próximas 2 correntes, faremos um ponto alto para cada uma delas. Dessa forma. Agora, no meio do último ponto alto, iremos introduzir a agulha pegando 2 alcinhas e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Para prosseguir, faremos um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Darei início aqui no último ponto, fazendo um ponto baixíssimo bem no pé do ponto. Prossigo fazendo 3 correntes. Pulo uma corrente, na próxima faço um ponto alto. Na próxima corrente, faço mais um ponto alto.
Aqui na base, conto dois pontos e no segundo faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer um arremate, eu vou desmanchar esse último ponto baixíssimo. Se você preferir, você pode deixar com este ponto, mas eu prefiro fazer um arremate mais perfeito, tá? Então, eu vou cortar o meu fio, coloco numa agulha de tapeceiro, pulo um ponto da base, aqui no próximo vou introduzir a agulha e vou simular aqui uma corrente, tá? Volto aqui no último ponto trabalhado, bem no meio, e levo este fio aqui para trás. Vai ficar mais ou menos desta forma. E aqui por trás da peça, nós vamos esconder estas duas sobras de fios. Para prosseguir, vou contar depois deste ponto baixíssimo 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Aqui no 13º ponto, vou introduzir a agulha, deixo uma sobra de fio, e vou passar essa argola aqui por dentro do 13º ponto. Aqui faço 3 correntes, pulo uma corrente, na próxima faço um ponto alto, e na próxima corrente também faço um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo faço um ponto baixíssimo, ou então repito aquele mesmo acabamento. Para fazer o acabamento, você precisará de uma peça igual, e eu coloco uma peça sobre a outra, porque eu acho que fica melhor para fazer o acabamento, tá? Aqui eu vou introduzir a agulha na união dos 5 pontos altos fechados juntos, mas você pode colocar a agulha onde você preferir, desde que seja exatamente no mesmo ponto das duas bases. Aqui eu irei deixar uma sobra de fio para acabamento, laço e passo por dentro das duas partes. E vou prosseguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base, pegando sempre os pontos das duas bases, tá? E focando na tensão do ponto para que ela seja parecida por toda a volta, tá? Chegando aqui no final da volta, nós iremos alongar essa última laçada. Vou cortar o fio. Coloco numa agulha de tapeceiro. Aqui no primeiro ponto trabalhado, vou introduzir a agulha dessa forma, de cima para baixo, passando pelas duas alcinhas. E agora no último ponto, levando o fio lá para trás. Geralmente eu saio no mesmo espaço que eu iniciei. Faço 2 nós aqui por trás e termino escondendo por dentro da peça. E aqui, meninas, eu vou mostrar para vocês como fazer o aplique de florzinha que eu mostrei no primeiro vídeo da letra A, sendo que algumas pessoas me pediram, então eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui eu tô utilizando o fio Clea 1000, vocês podem ver que é um fio bem fino, e também uma agulha de 1,75 milímetros, tá?
Então, aqui nós vamos começar fazendo o anel mágico. Faço 2 correntes, ó, já contando com essa primeira. Dentro do anel mágico, eu vou fazer agora 2 pontos altos. 2 pontos altos, faço 2 correntes. Dentro do anel mágico, faço um ponto baixíssimo. Pronto, agora é só repetir isso por mais 4 vezes, tá? Então, ó, faço 2 correntes, dentro do anel mágico, faço 2 pontos altos. Duas correntes e ponto baixíssimo dentro do anel. Então, você vai prosseguir até ficar com um total de 5 pétalas. Irá ficar dessa forma. Aqui eu vou alongar o meu fio, corto dentro da laçada, fecho um pouco o anel mágico. E essa sobrinha que eu acabei de cortar, eu vou colocar numa agulha de tapeceiro. E vou passar aqui dentro do anel mágico. Agora eu fecho totalmente o anel mágico. E aqui por trás eu costumo dar 2 nozinhos. E para ficar ainda mais bonito, eu colei aqui no centro uma meia pérola, mas você pode utilizar uma miçanguinha, tá? Vai aí da sua preferência. Para iniciar, nós vamos fazer 11 correntes. Na sequência, eu vou pular uma corrente e irei fazer um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da base. No meio do último ponto, irei fazer um ponto baixíssimo, pegando 2 alcinhas. A partir do último ponto, bem aqui no pé, eu vou fazer um ponto baixíssimo e sigo fazendo mais 3 pontos baixíssimos. Na sequência, vamos fazer 13 correntes. Vou virar a corrente dessa forma. Irei trabalhar apenas na alcinha de cima. Vou pular uma corrente, na próxima vou fazer 2 pontos altos. Agora, nos próximos 3 pontos, irei repetir 2 pontos altos. 2 pontos para cada ponto de base.
Agora seguiremos fazendo mais 8 pontos altos, um ponto alto para cada ponto da base. Viro o trabalho dessa forma. Não conto com este último ponto trabalhado. Depois dele, conto 1, 2, aqui no terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Alongo a última laçada, corto o fio e vou esconder por trás da peça. Para prosseguir, faça 2 peças iguais. E antes de contornar com um ponto baixíssimo, você pode utilizar um pouco de arame galvanizado, específico para artesanato, e aqui eu vou pegar um pouco para colocar dentro da minha peça. Torço as pontas. Dessa forma. E agora nós vamos contornar com ponto baixíssimo e na sequência nós vamos colocar o arame dentro da peça. E essa dica você pode utilizar em diversas letras desta série de letras do alfabeto. Para fazer o contorno é super simples, eu só coloquei uma peça sobre a outra. E já introduzi também a minha agulha no primeiro ponto das 2 partes. Na sequência, vou laçar o meu fio e vou passar por dentro das 2 partes. Agora, vou seguir fazendo 4 pontos baixíssimos. E aqui, bem no meio da letra, eu vou subir 12 correntes para fazer um cordão. Mas se você preferir, você pode utilizar as correntes que vêm no fecho do chaveiro. Aqui eu vou voltar no último ponto baixíssimo e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou prosseguir dessa forma, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base de ambas as partes. Só contornar a peça dessa forma, lembrando de antes de fechar a peça, colocar o arame galvanizado por dentro, caso você esteja usando um fio semelhante ao que eu estou utilizando, que é um fio 100% algodão. Pronto, pessoal, já contornei toda a minha letra e já também cortei o fio. Aqui eu estou utilizando o fio Encanto. E aqui eu vou finalizar passando o meu fio dessa forma aqui no primeiro ponto. E depois entro aqui no último ponto e saio bem onde eu iniciei. E aqui eu vou dar 2 nós e vou esconder por dentro da peça. Nós vamos começar fazendo 16 correntes. Pulo 2 correntes, na terceira faço um ponto alto. E sigo fazendo mais 13 pontos altos, um ponto alto para cada ponto da base.
ficará desta forma. Para prosseguir, aqui no último ponto, iremos fazer um ponto baixíssimo no meio do ponto, pegando duas alcinhas. Vamos passar agora para o pé dos pontos. E aqui eu vou dar início no último ponto alto. Vou introduzir a agulha bem no pé do último ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, por mais 7 vezes, vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Na sequência, iremos fazer 11 correntes. Pulo 2 correntes, na terceira faço um ponto alto. Sigo fazendo mais 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto da base. Para prosseguir, faremos 5 pontos altos fechados juntos. Um ponto alto para cada ponto da base. No próximo ponto, faço um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada, e prossigo fazendo um ponto alto incompleto para cada ponto. Depois de fazer os 5 pontos altos incompletos, iremos ficar com 6 alcinhas na agulha. Laço e vou tirar todas de uma vez. Agora, nós vamos virar o trabalho dessa forma. E aqui, na parte que fizemos os pontos baixíssimos, vou contar 3 alcinhas aqui de trás. 1, 2, na terceira, vou introduzir a agulha e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma. Para prosseguir, faço uma corrente e vou virar o trabalho dessa forma. Vou dobrar essa parte que acabamos de fazer e vou seguir fazendo 3 pontos baixíssimos até chegar aqui nessa parte. Vou pegar uma alcinha do lado e uma alcinha também aqui do outro lado da peça. Certo? Venho no próximo ponto, pego uma alcinha de um lado e uma alcinha também do outro lado e faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui, no próximo ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Para prosseguir, iremos fazer 9 correntes. Vou pular 2 correntes, na terceira correntinha, faço um ponto alto. Sigo fazendo mais 3 pontos altos, um ponto para cada corrente de base.
Nas 3 últimas correntes, iremos fazer um ponto alto incompleto para cada uma delas e na sequência vamos fechar os 3 pontos altos juntos. Faço um ponto alto incompleto, o segundo, e o terceiro. Laço e passo por dentro de todas as alcinhas. Vou virar novamente o trabalho dessa forma. E aqui, onde fizemos os 5 pontos altos fechados juntos, é que vamos fazer um ponto baixíssimo para grudar esta segunda parte. Então, aqui, desde aqui do primeiro ponto, eu vou contar 3 alcinhas. 1, 2, aqui na terceira alça, pegando apenas uma alcinha. Faço um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, para finalizar, nós vamos alongar esta última laçada. Já cortei o fio e aqui agora eu vou fazer só a união aqui dessas partes. Vou passar minha agulha por uma alcinha de cada lado. Depois é só seguir escondendo por dentro da peça cada sobrinha de fio. Para prosseguir, faça uma peça igual, tá? Para fazer o acabamento, eu vou utilizar um pouco de fio Encanto Slim, mas você pode usar qualquer outro fio da sua preferência. E também, para dar mais firmeza à minha peça, eu vou utilizar um pouco de arame galvanizado, tá? Aqui eu tô usando um super fininho, mas você pode utilizar uma espessura um pouco mais grossa, caso você esteja usando um fio semelhante ao meu, que é mais maleável, um fio 100% algodão. E aqui para fazer o contorno é super simples. Nós vamos contornar tudo com um ponto baixíssimo. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto das 2 partes. E sempre que puder, pegue as 2 alças do ponto. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou laçar, deixando sempre uma sobra de fio para fazer o acabamento. E vou passar aqui por dentro das 2 partes. Agora é só seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Pronto, já contornei quase que completamente minha peça aqui e também já coloquei o arame galvanizado aqui dentro do chaveiro para dar mais estrutura. E agora, antes de finalizar, eu vou fazer aqui um cordão com correntes, tá? Com 12 correntinhas. Então, você fique à vontade para colocar o fecho da forma que você preferir. Depois de feita as 12 correntes, eu vou voltar no mesmo espaço e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E na sequência, eu vou arrematar o fio.
Nós vamos começar fazendo 24 correntes. Na sequência, vou pular uma corrente. Na segunda, faço um ponto alto. E sigo fazendo mais 5 pontos altos, um ponto alto para cada corrente da base. Então, vamos ficar com um total de 6 pontos altos aqui no início. Para prosseguir, vamos fazer 5 pontos altos fechados juntos. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada, e repito essa mesma configuração por mais 4 vezes. Então, por 4 pontos a mais, irei fazer um ponto alto incompleto. Feitos 5 pontos altos incompletos, vamos ficar com 6 alças na agulha. Na sequência, laço o fio e passo por todas as alças. Agora, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da base. No total, vamos ter 12 pontos altos. Feito aqui todos os 12 pontos altos, vamos finalizar fazendo uma corrente, corto o fio e na sequência vamos colocar numa agulha de tapeceiro e arrematar por trás da peça. Para concluir, você vai precisar de outra peça igual. E também vamos utilizar um pouco de arame galvanizado para artesanato, para a gente modelar por dentro da peça. Vai ficar mais ou menos dessa forma. E para contornar a peça é super simples. Nós vamos utilizar apenas ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou utilizar o fio Encanto Slim, mas você pode utilizar qualquer fio da sua preferência. E o arame também é opcional, caso o seu fio seja mais estruturado, tá? Que o que eu estou usando aqui. E para contornar, eu vou introduzir minha agulha no primeiro ponto das duas partes. Deixo uma sobra de fio para fazer acabamento, laço e passo por dentro das duas partes. Na sequência, vamos contornando com um ponto baixíssimo para cada ponto da base. E não podemos esquecer de colocar o nosso arame dentro para dar estrutura antes de fechar a peça. Pronto, pessoal, contornei quase que completamente a minha peça. E aqui eu vou mostrar como fazer essa alcinha aqui com correntes, caso você não queira usar as argolinhas que já vem no fechio de chaveiro, tá? Então, aqui é super simples, eu estou a um ponto de terminar completamente a carreira. E aqui eu irei fazer 12 correntes. Feitas as 12 correntes,
nós vamos voltar no mesmo espaço e fazer um ponto baixíssimo. E aqui, como estou a um ponto de finalizar, eu vou cortar o meu fio e vou fazer um acabamento. Venho aqui no primeiro ponto, introduzo a agulha de cima para baixo, pegando as duas alcinhas. Depois volto no último ponto trabalhado e saio aqui no mesmo espaço onde iniciei. Aqui eu dou 2 nozinhos e escondo por trás da peça. Nós vamos iniciar fazendo 16 correntes. Na sequência, vou pular uma corrente, na segunda, irei fazer um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vamos ficar com um total de 15 pontos altos. Para prosseguir, viro o trabalho, faço uma corrente, no primeiro ponto faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto médio. No próximo ponto, faço um ponto alto. No mesmo espaço, vou fazer um ponto alto alongado. Fico com 3 alças na agulha, laço, passo por uma. Agora, passo por 2, passo por mais 2. Vamos fazer mais 6 pontos altos alongados na fundação do ponto. Ou seja, vou trabalhar o próximo ponto alongado bem no pé deste último ponto. Vou inserir a agulha pegando 2 alças aqui da fundação do ponto. Dessa forma. E aqui vou trabalhar um ponto alto alongado. Venho aqui na fundação do ponto, bem no pé do ponto, e faço meu próximo ponto alto alongado. E dessa forma eu vou prosseguir até ficar com um total de 7 pontos altos alongados. Vai ficar dessa forma. Para prosseguir, vamos virar o trabalho. Faço uma corrente, aqui no primeiro ponto faço um ponto baixo. No próximo ponto faço um ponto médio. No próximo ponto faço um ponto alto.
Aqui no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto alongado. E vou seguir fazendo mais 6 pontos altos alongados, como anteriormente. Ao total, vamos ficar com 7 pontos alongados. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E tá ficando dessa forma. Para prosseguir, vou virar o trabalho, faço uma corrente. Aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto médio. No próximo ponto, faço um ponto alto. Sigo agora fazendo 13 correntes. Feitas as 13 correntes, vou pular a primeira, na segunda corrente faço um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 12 pontos. Agora, eu vou colocar meu fio por baixo do meu trabalho. E aqui no último ponto trabalhado, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Alongo esta última laçada, corto e irei fazer um acabamento para as duas sobras de fio. Você vai precisar de 2 peças iguais. Para dar mais firmeza para a peça, eu vou utilizar um pedaço de arame galvanizado. Aqui eu contornei de forma bem simples para a gente colocar dentro da peça. Então, agora para fazer o contorno é super simples. Eu vou colocar uma peça sobre a outra. E vou introduzir a agulha de crochê bem aqui no primeiro ponto de ambas as partes. Deixo uma sobra de fio para acabamento, laço e passo por dentro das duas partes. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da base, pegando sempre as duas partes. Pronto, pessoal, já contornei aqui metade da minha peça e coloquei o meu arame aqui por dentro. E agora eu vou só completar aqui, tá? Pra gente fazer um acabamento. Pronto, pessoal, já contornei toda a letra. Agora eu vou cortar meu fio. Coloco numa agulha de tapeceiro. E aqui no primeiro ponto baixíssimo, eu vou introduzir a agulha de cima para baixo. E vou entrar aqui no meu último ponto e saio onde eu dei início.
E aqui por trás eu dou 2 nós com essas sobras de fio e vou esconder por dentro da peça. Nós vamos começar fazendo 16 correntes. Na sequência, pulo uma corrente, na próxima faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada corrente da base. Para prosseguir, farei uma corrente, vou virar o trabalho e nos próximos 2 pontos eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto. Agora nós vamos fazer 12 correntes. Na sequência, vou pular 2 correntes, na terceira, irei fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo mais 8 pontos altos. Vai sobrar uma corrente de base. E nessa última corrente, nós vamos fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos na mesma corrente de base. Feitos os 2 pontos altos, nós vamos virar o nosso trabalho. Dessa forma. E aqui no primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo ou um acabamento. Então, eu vou cortar o meu fio e vou fazer um acabamento. Vai ficar dessa forma. Agora, a gente vai virar a peça. E aqui no finalzinho dessa parte, nós vamos contar 3 pontos. 1, 2, 3. Aqui no terceiro ponto, eu vou colocar o fio na minha agulha, fazendo o nó inicial. E vou vir aqui no terceiro ponto. E vou fazer 12 correntes. Uma, para prosseguir, nós vamos pular 2 correntes, na terceira faço um ponto alto e sigo fazendo mais 8 pontos.
Para prosseguir, vamos fazer 3 pontos altos fechados juntos. Aqui no finalzinho das correntes, me sobrou uma correntinha. E aqui onde eu vou fazer o meu primeiro ponto alto incompleto, sem dar a última laçada. Vou repetir por mais 2 vezes nos 2 próximos pontos. Vamos ficar com 4 alças na agulha, laço e tiro as 4 de uma vez. Para prosseguir, vou alongar o meu fio e vou fazer novamente um acabamento. Antes de contornar a peça com um ponto baixíssimo, eu vou mostrar para vocês este arame, que é um arame galvanizado para a gente colocar dentro da peça, para que dê mais estrutura aqui ao nosso chaveiro. Então, para contornar é super simples, você vai colocar uma peça sobre a outra. E eu vou posicionar minha agulha aqui bem no início dessa parte aqui, sempre pegando o mesmo ponto em ambas as partes. Deixo uma sobra de fio e laço por dentro dos 2 pontos e sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base, pegando sempre as 2 partes. Aqui, pessoal, eu já coloquei o meu arame dentro da peça e agora eu vou finalizar aqui o contorno com um ponto baixíssimo. Pronto, já contornei toda a minha peça e agora no finalzinho eu vou fazer um acabamento. Então, alongo essa última laçada, corto o fio. Vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto. Pegando as 2 alças. E agora no último ponto. Trago o fio aqui para trás, onde a gente iniciou. E aqui faço 2 nós e arremato por dentro da peça. Para iniciar a letra O, nós vamos fazer 30 correntes. E na sequência, vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente, dessa forma. Para prosseguir, vamos fazer 2 correntes. No próximo ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos na mesma corrente de base. No ponto seguinte, faço um ponto alto. E vou repetir essa sequência por mais 3 vezes.
Então, aqui a gente ficou com um total de 4 repetições. 1, 2, 3 e 4. Para prosseguir, irei fazer 7 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto da base. Vamos seguir fazendo 2 pontos altos no próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No ponto seguinte, faço um ponto alto. E vou repetir essa configuração por mais 3 vezes. Na sequência, vamos fazer um ponto alto para cada corrente da base. Chegando aqui no final, eu vou cortar o meu fio. Coloco numa agulha de tapeceiro. Pulo esta primeira corrente inicial, venho no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas de trás para frente. Agora introduzo a agulha no último ponto, pegando também a alça da frente. E na segunda corrente aqui do início. Agora é só continuar escondendo o fio por trás da peça. Ficará dessa forma e você vai precisar de 2 partes iguais. E aqui, para dar firmeza ao chaveiro, eu vou utilizar um pouco de arame galvanizado para a gente usar aqui por dentro do nosso chaveiro. Para fazer o acabamento com ponto baixíssimo, eu vou pegar as 2 partes e vou posicionar dessa forma. Introduzo a agulha aqui em qualquer um dos pontos de ambas as partes. Deixo uma sobra de fio para acabamento. Laço e passo por dentro das 2 partes. E aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Já contornei aqui toda a circunferência externa do meu chaveiro. Vou alongar essa última laçada, corto dentro dela. Aqui no primeiro ponto, passo a agulha dessa forma. Introduzo no último ponto trabalhado e saio onde a gente deu início. Aqui eu dou 2 nozinhos e escondo essas sobras de fio por dentro da peça.
Nós vamos iniciar fazendo 36 correntes. Salto 2 correntes de base e aqui na terceira faço um ponto alto. Agora vou seguir fazendo mais 10 pontos altos até ter um total de 11 pontos. Um ponto para cada ponto da base. Para prosseguir, irei fazer 5 pontos altos fechados juntos. No próximo ponto, faço um ponto alto incompleto e vou repetir isso por mais 4 correntes. 2 pontos altos incompletos, 3, 4, 5 pontos. Então, vamos ficar com 6 alças na agulha, laço e tiro todas de uma vez. E vamos seguir agora fazendo 3 pontos altos, um ponto para cada corrente de base. Para prosseguir, iremos fazer um ponto alto incompleto no próximo ponto, mais um ponto alto incompleto, e vamos fechar 2 pontos altos juntos. Isso nós vamos repetir por mais 5 vezes, até ficarmos com um total de 6 vezes. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente de base. Então, aqui no final, vamos ficar com 3 pontos altos. Vire desta forma. E aqui nós vamos procurar o ponto que fechamos todos os 5 pontos altos. Então, neste ponto, irei contar mais 3 pontos. Então, desde aqui, vamos ficar com 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Aqui no próximo ponto, vou introduzir a minha agulha. Passo meu fio por baixo da peça. E aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo. No meio do ponto alto, vou pegar 2 alças. Vou introduzir minha agulha aqui também no próximo ponto. E aqui vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui no pé do último ponto alto, vou introduzir minha agulha. E também aqui no próximo ponto dessa primeira parte que fizemos, também vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente pulou 4 pontos. No quinto, fizemos uma sequência de 3 pontos baixíssimos. Ficou dessa forma. Agora, é só arrematar o fio por trás da peça. Para o chaveiro, faça 2 partes iguais. E aqui eu vou colocar uma sobre a outra.
e vou contornar com um ponto baixíssimo. Vou introduzir a minha agulha no primeiro ponto da primeira parte e também na segunda parte. Vou passar o meu fio por dentro das peças e vou deixar uma sobra para fazer acabamento. E aqui vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Lembrando que você pode usar um pouco de arame galvanizado por dentro da peça. Você vai contornar de acordo com a sua letra. E aqui é super simples. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Chegando aqui no finalzinho, eu já cortei o meu fio. E agora eu vou simular um ponto baixíssimo. Pego as duas alças aqui do primeiro ponto baixíssimo. Depois introduzo a agulha aqui no último ponto. Levo o fio para a parte de trás. Aqui onde comecei. Faço 2 nós e escondo por dentro da peça. Da mesma forma que eu contornei aqui por fora, eu fiz esse contorno aqui interno. E para fazer essa belíssima aplicação de mini coração, é super simples. Eu vou começar fazendo o anel mágico. Na sequência, faço 2 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Faço 3 pontos altos dentro do anel. Na sequência, faço 2 pontos médios. Faço um ponto alto. E agora, nós vamos repetir a mesma coisa que fizemos desse lado. Então, começo fazendo 2 pontos médios. E na sequência, faço os 3 pontos altos. Para terminar, faço 2 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Vamos fechar um pouco o anel mágico, mas não totalmente. Agora, eu vou passar esta sobra de fio que acabei de cortar por dentro do anel mágico. E aqui eu puxo para fechar totalmente o anel e também puxo a outra sobra de fio que acabei de passar por dentro. E vai ficar dessa forma. Na sequência, você vai esconder as sobras de fio por trás da peça. Para iniciarmos a letra Q, eu vou começar fazendo 30 correntes e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente. Desta forma. Agora, eu vou subir 2 correntes. E aqui no próximo ponto, na próxima corrente, irei fazer 2 pontos altos, no mesmo espaço.
No próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, vou repetir 2 pontos altos, um ponto alto, por mais 3 vezes, até ficarmos com um total de 4 repetições. Então, aqui fizemos as 4 repetições. 1, 2, 3 e 4. Na sequência, irei fazer 7 pontos altos, um ponto alto para cada corrente de base. No próximo ponto, faço 2 pontos altos. No ponto seguinte, faço um ponto alto. E vou repetir 2 pontos altos, um ponto alto por mais 3 vezes, até ficar com um total de 4 repetições. Para prosseguir, faremos um ponto alto para cada corrente de base. Irei fazer 6 pontos altos. Chegando aqui no final, vou alongar o meu fio, corto e coloco na agulha de tapeceiro. Para fazer o acabamento, irei pular essas 2 correntes, venho no próximo ponto, introduzo a agulha de trás para frente. Volto aqui no último ponto e introduzo minha agulha dentro do ponto, pegando também a alça de fora. E agora volto na segunda corrente e levo o fio lá para trás. Dessa forma, eu vou fazer com que se forme aqui em cima da corrente uma cabeça do ponto. Então, agora é só esconder essas 2 sobrinhas aqui por trás. A partir dessas correntes iniciais, vamos contar 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no 10º ponto, vou introduzir minha agulha. Laço meu fio, deixo uma sobra para acabamento. E faço 4 correntes. Pulo a primeira corrente, na segunda faço um ponto alto. E nas próximas 2 correntes faço um ponto alto para cada uma delas. Pulo um ponto da base, no próximo ponto faço um ponto baixíssimo. Corte o fio e faço um acabamento. Para o chaveiro, faça 2 partes iguais e coloque uma sobre a outra para fazer o acabamento com ponto baixíssimo.
Aqui eu vou introduzir a minha agulha no ponto seguinte, que eu fiz o ponto baixíssimo, em ambas as partes. Laço meu fio, deixando uma sobra. E vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Pronto, chegando aqui no finalzinho, eu vou cortar o meu fio. Coloco numa agulha de tapeceiro. E aqui no primeiro ponto baixíssimo, eu vou introduzir a minha agulha. Dessa forma. Venho aqui no último ponto trabalhado. E saio onde dei início. Aqui por trás, eu dou 2 nós e escondo por dentro da peça. E para fazer essa belíssima aplicação de mini coração, é super simples. Eu vou começar fazendo o anel mágico. Na sequência, faço 2 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Faço 3 pontos altos dentro do anel. Na sequência, faço 2 pontos médios. Faço um ponto alto. E agora, nós vamos repetir a mesma coisa que fizemos desse lado. Então, começo fazendo 2 pontos médios. E na sequência, faço os 3 pontos altos. Para terminar, faço 2 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Vamos fechar um pouco o anel mágico, mas não totalmente. Agora, eu vou passar esta sobra de fio que acabei de cortar por dentro do anel mágico. E aqui eu puxo para fechar totalmente o anel e também puxo a outra sobra de fio que acabei de passar por dentro. E vai ficar dessa forma. Na sequência, você vai esconder as sobras de fio por trás da peça. Para dar início à letra R, vamos fazer 36 correntes. Na sequência, vou pular 2 correntes e aqui na terceira, vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo mais 10 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, para a gente ficar com um total de 11 pontos altos. Para prosseguir, nós vamos fazer 5 pontos altos fechados juntos. Aqui no próximo ponto, faço um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada, e vou repetir um ponto alto incompleto por mais 4 vezes, um ponto alto para cada ponto de base. Então, teremos 5 pontos altos.
Então, vamos ficar com 6 alças na agulha, laço e tirar 6 de uma vez. Vamos seguir fazendo 3 pontos altos, um ponto para cada ponto da base. Depois dos 3 pontos altos, vou fazer uma sequência de 2 pontos altos fechados juntos por 6 vezes. Então, aqui no próximo ponto, faço um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada. No próximo ponto, faço mais um ponto alto incompleto. Fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Vou repetir essa sequência por mais 5 vezes, até ficar com um total de 6 repetições. Fiz as 6 repetições. E para prosseguir, faremos um ponto alto para cada uma das correntes. Então, aqui no final, vamos ficar com 3 pontos altos. Vamos virar a peça desse jeito. Então, aqui na união dos 5 pontos altos, eu vou contar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E aqui no quinto ponto, vamos unir com ponto baixíssimo. Aqui no quinto ponto, introduzo a agulha, já passei meu fio por baixo da peça e vou fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, vou introduzir minha agulha aqui no meio do último ponto. Pegando as 2 alças. E também no próximo ponto alto aqui da nossa primeira parte. Faço um ponto baixíssimo. Aqui no pé do último ponto e no próximo ponto aqui da primeira parte, faço também um ponto baixíssimo. Então, aqui contamos 4 pontos baixíssimos. E aqui a gente uniu com 3 pontos baixíssimos. Para prosseguir, aqui no último ponto, que fizemos o ponto baixíssimo, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto médio. E no ponto seguinte, faço um ponto alto. Então, aqui no início vai ficar um ponto baixo, um ponto médio e um ponto alto. Para prosseguir, irei fazer 6 correntes. Pulo a primeira corrente, na segunda faço um ponto alto.
E sigo fazendo mais 4 pontos altos, um ponto para cada corrente da base. Na sequência, faço um ponto baixíssimo aqui no último ponto trabalhado. Tá pronto aqui a nossa letra R. Agora é só arrematar os fios e esconder por dentro da peça. Coloque uma parte sobre a outra. E aqui no primeiro ponto de ambas as partes, eu vou introduzir a agulha. Deixo uma sobra de fio. E passo por dentro da peça. E aqui vou seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base, contornando toda a peça. Pronto, gente, agora que já contornei toda a minha peça, eu cortei o meu fio, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto baixíssimo, pegando as duas alças. Trago aqui pra frente, depois volto no último ponto. E saio aqui bem onde iniciei com o fio. Aqui por trás, eu dou 2 nós e escondo por trás da peça. E para fazer essa belíssima aplicação de mini coração, é super simples. Eu vou começar fazendo o anel mágico. Na sequência, faço 2 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Faço 3 pontos altos dentro do anel. Na sequência, faço 2 pontos médios. Faço um ponto alto. E agora, nós vamos repetir a mesma coisa que fizemos desse lado. Então, começo fazendo 2 pontos médios. E na sequência, faço os 3 pontos altos. Para terminar, faço 2 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Vamos fechar um pouco o anel mágico, mas não totalmente. Agora, eu vou passar esta sobra de fio que acabei de cortar por dentro do anel mágico. E aqui eu puxo para fechar totalmente o anel e também puxo a outra sobra de fio que acabei de passar por dentro. Para dar início à letra S, nós vamos fazer 33 correntes. E a primeira corrente eu vou pular. Aqui na segunda, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, irei fazer 2 pontos altos.
Agora, vou repetir um ponto alto, 2 pontos altos, por mais 4 vezes, até a gente ficar com um total de 5 repetições, tá? Fiz aqui as 5 repetições. 1, 2, 3, 4 e 5 repetições, tá? Agora, nos 2 próximos pontos, irei fazer um ponto alto para cada ponto de base. Faço um ponto alto e no próximo ponto, um ponto alto. Agora, nos 2 próximos pontos, irei fazer 2 pontos altos fechados juntos. Faço um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada, laço. No próximo ponto, faço novamente um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada. Fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Agora, eu vou repetir 2 pontos altos incompletos por mais 9 vezes, até o finalzinho aqui das correntes, tá? Nós vamos ficar com um total de 10 repetições. Então, aqui na próxima corrente, faço um ponto alto incompleto. Na correntinha seguinte, também faço um ponto alto incompleto, fico com 3 alcinhas na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. E isso nós vamos repetir até o final das correntes. Pronto, cheguei aqui nas 2 correntes. Aqui vou fazer meu último grupo de 2 pontos altos incompletos. E dessa forma, terminamos aqui a nossa letra S. Para finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro, bem no meio do último ponto alto. Vou inserir aqui dentro do meu último ponto alto, pegando 2 alcinhas, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui e um ponto baixíssimo bem aqui no pé do ponto, certo? Vai ficar dessa forma. Na sequência, nós vamos fazer uma corrente, se você preferir, e cortar o fio. Para o chaveiro, você vai precisar de 2 peças iguais. Aqui eu vou trabalhar com 2 cores específicas, mas você pode fazer na mesma cor, tá? Para fazer o contorno é super simples, eu vou colocar uma peça sobre a outra e também introduzir a agulha aqui no primeiro ponto de ambas as partes, tá? Laço o fio deixando uma sobra para acabamento e passo aqui por dentro das 2 partes. E aqui é super simples, para cada ponto da base eu vou fazer um ponto baixíssimo. Já contornei toda a minha peça e antes de você finalizar esse contorno aqui, você pode utilizar um pouco de arame galvanizado, tá? Pode ser até um pouco mais grosso que esse aqui, para você colocar dentro da peça e dar o formato aqui para ficar bem certinha a sua letra, tá? Você pode implementar isso na maioria das letras que eu trouxe aqui nessa série. E para fazer o acabamento é super simples. Eu vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto baixíssimo, pegando as 2 alcinhas. E depois, volto aqui no último ponto baixíssimo e levo o fio bem para perto
bem para o primeiro ponto, tá? Que nós demos início aqui. Vai ficar dessa forma, você regula até ficar igual. E aqui eu simplesmente dou 2 nós e escondo essas sobras de fio por dentro da peça. E para fazer essa aplicação aqui é super simples, tá? Vou começar mostrando a base. Então, aqui eu vou utilizar um fio mais claro para você poder ver melhor. Começo fazendo o anel mágico. Na sequência, subo 2 correntes, já contando com essa, tá? E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 14 pontos altos. Já fechei o anel mágico. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo bem aqui no primeiro ponto alto. Para a segunda carreira, vou fazer 4 pontos baixíssimos, pegando as 2 alças. 1, 2, 3 e 4. Aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e 5 pontos altos aqui no mesmo ponto. Fiz aqui os 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Na sequência, faço uma corrente, volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, sigo fazendo 2 pontos baixíssimos, um ponto para cada ponto, sem esquecer desse ponto que fica bem aqui escondido. Primeiro ponto baixíssimo. Segundo ponto. No ponto seguinte, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui na primeira orelha. Então, introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo, uma corrente. Agora, faço os 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos, faço uma corrente, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixíssimo. Agora, continuo fazendo mais 5 pontos baixíssimos. Um ponto para cada ponto da base. Na sequência, alongo a última laçada, corto. E aqui irei fazer o mesmo acabamento que eu fiz na letra, tá? No final dos pontos baixíssimos, com auxílio da agulha de tapeceiro. Para o laço é super simples, vou começar fazendo o anel mágico. Faço 2 correntes, já contando com esta primeira.
Agora, sigo fazendo 3 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Faço 2 correntes. Dentro do anel mágico, faço um ponto baixíssimo. E repito essa mesma parte aqui. Para começar, faça 11 correntes. Em seguida, pule uma corrente da base e na próxima, faça um ponto alto. Agora, siga fazendo um ponto alto para cada corrente da base. Iremos ficar com 10 pontos altos. Feito todos os pontos, irei fazer um ponto baixíssimo no meio do último ponto alto, pegando 2 alças. Faço um ponto baixíssimo. E aqui na última corrente, eu vou introduzir a agulha e vou fazer também um ponto baixíssimo. Na sequência, corte o fio e faça um acabamento das sobras. Pronto, pessoal. Agora, eu vou virar a peça dessa forma e vou esquecer esse último ponto e vou contar a partir daqui 1, 2. Aqui no terceiro ponto, eu vou introduzir minha agulha. Laço meu fio. E aqui eu faço 12 correntes. Pulo a primeira corrente, aqui na segunda faço um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Vamos ficar com um total de 11 pontos. Agora, eu vou pular um ponto da base. Aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Agora, é só arrematar os fios. Para o chaveiro, faça 2 partes iguais. Coloque uma sobre a outra. E aqui eu vou procurar o primeiro ponto de ambas as partes. E aqui nós vamos contornar de uma forma super simples, com um ponto baixíssimo. Laço meu fio e passo por dentro das 2 partes, deixo uma sobra para acabamento. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Pronto, meninas, já fiz aqui o acabamento. Em vários vídeos aqui da série eu já mostrei como fazer esse acabamento, então se você voltar um vídeo, você vai ver como é que eu faço o acabamento aqui do ponto baixíssimo.
Já coloquei também a argolinha de chaveiro. E aqui eu coloquei essa aplicaçãozinha que eu mostrei também no vídeo da letra S. Para começar a letra U, nós vamos fazer 28 correntes. Vou pular uma corrente de base e na próxima correntinha vou fazer um ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo mais 9 pontos até a gente ficar com um total de 10 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto da base. Para prosseguir, venho no próximo ponto e faço 2 pontos altos no mesmo espaço. E agora eu vou repetir 2 pontos altos para cada ponto da base por mais 2 vezes, totalizando 3 repetições. Para prosseguir, no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Repito 2 pontos altos para os próximos 2 pontos, totalizando 3 repetições de 2 pontos altos em cada ponto de base. Agora, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da base. Vamos ficar com 10 pontos. Finalizados os 10 pontos altos, faço 2 correntes e um ponto baixíssimo aqui no último ponto. Corto o fio e faço um acabamento. Faça 2 partes iguais. Coloque uma parte sobre a outra. Vou introduzir a agulha nos 2 primeiros pontos das 2 partes. Laço o fio passando por ambas as partes. E aqui vou fazer um acabamento com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Caso você ache necessário, você pode utilizar um pouco de arame galvanizado por dentro da sua peça. Pronto, pessoal, já fiz o acabamento aqui do contorno com ponto baixíssimo, tá? Se você voltar alguns vídeos, você vai ver como é que eu faço esse acabamento super simples. E também já coloquei aqui a minha argola de chaveiro. Vou colocar a minha aplicaçãozinha de Minnie, que eu fiz no vídeo da letra S.
Vou iniciar fazendo 30 correntes. Pulo a primeira corrente, na segunda, faço um ponto alto. E sigo fazendo mais 10 pontos altos, um ponto para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 11 pontos altos. Para prosseguir, vamos fazer 7 pontos altos fechados juntos. Aqui no próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio, laço e passo a pena por... Aqui no próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio e passo apenas por 2 alças. Fico com 2 alças na agulha. Vou repetir isso por mais 6 vezes. Então, nós vamos fazer 7 pontos incompletos no total. Sempre deixando as 2 últimas alças na agulha. Vamos ficar com 8 alças na agulha. Laço e passo por dentro das 8 alças de uma vez. Para prosseguir, vou fazer um ponto alto para cada corrente da base. Então, terminei aqui os 11 pontos altos. E aqui no finalzinho, irei fazer 2 correntes. Volto aqui no pé do último ponto e faço um ponto baixíssimo. Posso cortar e arrematar os fios. Bom, nós vamos precisar de 2 partes iguais. E aqui eu vou colocar uma parte sobre a outra. Você pode fazer as 2 partes da mesma cor, se você preferir, tá? E aqui, eu vou introduzir a minha agulha em qualquer um dos pontos, tá? Desde que você pegue o mesmo ponto de ambas as partes. Vou contornar aqui com fio rosa. Vou laçar o meu fio, passo por dentro das 2 partes. Deixo uma sobra para acabamento. E aqui, super simples, eu vou contornar tudo com ponto baixíssimo. E aqui, pessoal, vocês podem colocar um pouco de arame galvanizado, tá? Dentro da sua peça para ficar um pouco mais firme, tá bom? Dependendo do fio que você está utilizando aí. Então, eu vou contornar minha peça e volto com vocês. Pronto, pessoal, já contornei completamente minha peça. E agora, para finalizar, com o auxílio da agulha de tapeceiro, vou introduzir aqui no primeiro ponto. E na sequência, levo o fio aqui para onde comecei. E agora, é só dar 2 nós e esconder por dentro da peça. Para fazer esta aplicação aqui de sapinho, para poder colocar aqui na sua peça, é super simples. Nós vamos começar com um nó corrediço. Vou fazer 6 correntes.
Pulo a primeira corrente, aqui na segunda, faço 2 pontos baixos. Se você sentir necessidade, você pode marcar o seu primeiro ponto, tá? E sigo fazendo mais um ponto baixo aqui no próximo ponto. No ponto seguinte, faço mais um ponto baixo. E aqui no penúltimo ponto. Então, fiz na sequência 3 pontos baixos. Aqui na última corrente, eu vou introduzir a agulha e vou fazer 3 pontos baixos na mesma corrente de base. Agora, nós vamos seguir trabalhando nas alcinhas, aqui do outro lado, 3 pontos baixos, como a gente tinha feito anteriormente. 1, 2, 3 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto da base. E aqui no primeiro ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Para a segunda carreira, inicio fazendo uma corrente, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço 2 pontos baixos. 2 pontos. Sigo fazendo 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui, em cima daqueles 3 pontos baixos, eu vou iniciar fazendo um aumento, 2 pontos baixos, aqui no mesmo ponto da base. No ponto do meio, faço um ponto baixo apenas. No próximo ponto, dos 3, vou fazer 2 pontos baixos, um aumento. Sigo fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E aqui no último ponto, faço 2 pontos baixos. Então, vai ficar dessa forma. Alongo essa última laçada, corto e coloco numa agulha de tapeceiro. Aqui no primeiro ponto, introduzo a agulha de trás para frente. Aqui no último ponto trabalhado, introduzo a agulha dessa forma, dentro e saindo aqui com uma alcinha. E agora, eu vou introduzir naquela corrente. Levo todo o fio aqui para trás. E agora, é só esconder. Para finalizar, pessoal, é só colocar um pouco de cola de silicone ou costurar, tá? Da sua preferência aí. Vamos iniciar fazendo 16 correntes. Na sequência, vou pular uma corrente. Na segunda, irei fazer um ponto alto.
Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vamos ficar com um total de 15 pontos altos. Para prosseguir, viro o trabalho, faço uma corrente. No primeiro ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto médio. No próximo ponto, faço um ponto alto. No mesmo espaço, vou fazer um ponto alto alongado. Fico com 3 alças na agulha, laço, passo por uma. Agora, passo por 2, passo por mais 2. Vamos fazer mais 6 pontos altos alongados na fundação do ponto. Ou seja, vou trabalhar o próximo ponto alongado bem no pé deste último ponto. Vou inserir a agulha pegando 2 alças aqui da fundação do ponto. Dessa forma. E aqui vou trabalhar um ponto alto alongado. Venho aqui na fundação do ponto, bem no pé do ponto, e faço meu próximo ponto alto alongado. E dessa forma eu vou prosseguir até ficar com um total de 7 pontos altos alongados. Vai ficar dessa forma. Para prosseguir, vamos virar o trabalho. Faço uma corrente. Aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto médio. No próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto alongado. E vou seguir fazendo mais 6 pontos altos alongados, como anteriormente. Ao total, vamos ficar com 7 pontos alongados. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E tá ficando dessa forma. Para prosseguir, vou virar o trabalho. Faço uma corrente. Aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto médio. No próximo ponto, faço um ponto alto. Sigo agora fazendo 13 correntes.
Feitas as 13 correntes, vou pular a primeira, na segunda corrente faço um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 12 pontos. Agora eu vou colocar meu fio por baixo do meu trabalho e aqui no último ponto trabalhado eu vou fazer um ponto baixíssimo. Alongo esta última laçada, corto e irei fazer um acabamento para as duas sobras de fio. Pronto, pessoal, para contornar, vocês vão precisar de duas peças iguais e o contorno é super simples, ó. Como eu mostrei em vários vídeos, eu vou fazer aqui com um ponto baixíssimo, tá? Pegando as duas partes. Se você não viu como fazer esse contorno, eu vou deixar a playlist completa, onde eu mostro em vários vídeos, tá? E se você precisar, você também pode colocar um pouco de arame galvanizado, tá? Para artesanato, aqui dentro da sua peça para dar mais firmeza. Para iniciar a letra X, começo fazendo 17 correntes, pulo a primeira corrente, na segunda faço um ponto alto. Agora prossigo fazendo um ponto alto para cada corrente de base, até o final. Vamos ficar com um total de 16 pontos. Para finalizar, faço duas correntes. No pé do ponto, no último ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Alongo a última laçada, corto e escondo o fio. Para prosseguir, aqui onde nós finalizamos, eu vou contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no próximo ponto, introduzo a agulha, laço o fio e passo por dentro da peça, subo 7 correntes. A primeira corrente eu vou pular, na segunda faço um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da base. No total, vamos ficar com 6 pontos altos. Dessa forma. Aqui na base, vou pular 2 pontos. 1, 2. No próximo ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo até chegar aqui no outro lado, em diagonal. Então, aqui no meio da peça, vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui no próximo ponto, ó, mais para baixo um pouco, faço também um ponto baixíssimo. Faço 7 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima faço um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada corrente da base. No total, vamos ficar com 6 pontos altos. Aqui na base, vou contar 1, 2. No terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma.
Agora é só arrematar os fios. Prossiga fazendo uma peça igual. E para fazer o contorno, eu vou colocar uma peça sobre a outra. Vou introduzir a agulha de crochê em qualquer um dos pontos, desde que seja o mesmo ponto em ambas partes. Laço meu fio, deixo uma sobra para acabamento, passo por dentro das duas partes e aqui vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de ambas as partes, tá? Vamos iniciar fazendo 14 correntes. Vou pular uma corrente da base, na segunda corrente faço um ponto alto. Sigo fazendo mais 5 pontos altos para ficarmos com um total de 6. 6 pontos altos, um ponto para cada corrente da base. Na próxima corrente, vamos fazer 5 pontos altos. 5 pontos altos no mesmo ponto da base. Agora, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada corrente. Vamos ficar com um total de 6 pontos. Para finalizar, irei fazer 2 correntes. E aqui no mesmo espaço, na última corrente, faço um ponto baixíssimo. Corte o fio e arremate. Para prosseguir, vamos pular 7 pontos aqui da base. Então, contando aqui desde o início. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui no terceiro ponto daqueles 5 que fizemos, vamos introduzir a agulha. Tomo o fio por uma laçada e faço uma corrente de segurança. Puxo e levo a correntinha mais para trás. Aqui, vou subir 7 correntes. 1, 2, 7 correntes. Laço, pulo uma corrente da base. Na próxima corrente, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada corrente da base. Serão 6 pontos altos no total. Esta primeira foi a corrente de segurança, então não vamos colocar nenhum ponto. Pulo um ponto da base, aqui no próximo introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Vamos alongar o fio e fazer um acabamento.
nós vamos precisar de 2 partes iguais. Agora é só fazer um acabamento com um ponto baixíssimo, como eu já mostrei em diversas letras aqui do canal, tá? Então, vou deixar a playlist completa aqui para você estar consultando. Para iniciar a letra Z, vamos fazer 24 correntes. Pulo a primeira corrente, na segunda faço um ponto alto. Sigo fazendo mais 4 pontos altos, um ponto para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 5 pontos. Para prosseguir, vamos fazer 7 pontos altos fechados juntos. Então, aqui na próxima corrente, faço um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada, e vou repetir por mais 6 vezes, para ficar com um total de 7 pontos altos incompletos. Vamos ficar com um total de 7... Corta, Simão. Vamos ficar com um total de 8 alças na agulha. Lace, vou tirar as 8 de uma vez. Para prosseguir, vamos fazer um ponto alto para cada ponto da base. Um ponto alto para cada corrente. No total, serão 11 pontos. Ficará dessa forma. Aqui no último ponto, vou fazer 2 correntes. E no mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo. Agora, vamos seguir fazendo 7 correntes. Pulo a primeira corrente, aqui na próxima, faço um ponto alto. E sigo fazendo mais 5 pontos, para ficarmos com um total de 6 pontos altos. Aqui, vou pular um ponto, aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo. Ficará dessa forma. E aqui vamos fazer um acabamento. Faça 2 partes iguais e contorne com um ponto baixíssimo. Aqui no canal eu já mostrei diversas vezes como fazer esse contorno e eu vou deixar a playlist completa aqui, tá?
Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, dessa coletânea do alfabeto em crochê, e eu tô te esperando num próximo vídeo. Até mais!